Boa noite a todos. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês, poder fazer essas formações. E nessa formação de hoje nós continuamos o que nós vimos na semana passada. Nós temos, de alguma maneira, pouco tempo, mas espero que a gente consiga aproveitar adequadamente todo o tempo que nós temos. O tema da formação de hoje, ela chama-se Os Quatro Temperamentos e as suas características fundamentais. Então, se na semana passada nós vimos em que consiste o estudo dos temperamentos, a sua importância, seus limites e tudo mais, hoje nós vamos ver agora em que consiste esse ensinamento do temperamento, ou seja, nós vamos adentrar propriamente dito no tema dos temperamentos. Então, só para que nós relembremos um pouco da formação da semana passada, para que nós possamos adentrar na de hoje, nós vimos que é extremamente importante que nós compreendamos o valor desses seus temperamentos, mas também os limites, né? Dentro da tradição católica, é uma teoria, uma doutrina, um ensinamento que sempre teve muita relevância. Ontem, essa semana mesmo, eu estava lendo alguns trechos de Santa Teresa d'Ávila, se vocês conhecem alguns dos seus escritos, e ela menciona o melancólico, ela menciona tudo isso e aplicando como isso tem a ver com a vida de oração, né? O que isso tem a ver com a nossa vida de oração. Então, a compreensão dos temperamentos, o ensino dos temperamentos, é como que um instrumento que nos ajuda a compreender certos padrões das nossas tendências fundamentais, para que nós possamos orientá-las com o auxílio da graça para o nosso fim último, que é Deus. Então, nos permite compreender algumas inclinações fundamentais que, em si, não são moralmente boas nem moralmente más, mas que, conhecendo-as melhor, nós podemos orientá-las melhor a Deus, utilizando os meios adequados para isso. Então, se nós compreendemos que essa finalidade geral, né, o fundamento geral, vamos agora adentrar, propriamente dito, quais são essas tendências fundamentais às quais nós devemos nos ater, ou seja, como nós fazemos, em outras palavras, para identificar os temperamentos, para identificar os temperamentos das outras pessoas, mas também para identificar o nosso próprio temperamento, né? Então, nesse ponto a gente começa a adentrar na identificação dos temperamentos. Mas identificar os temperamentos, apesar do que muitos testes de internet sugerem o contrário, eles não são tão fáceis, né? Não é tão fácil que nós identifiquemos nosso temperamento se nós quisermos fazer uma adequada identificação, né? Um olhar superficial para nossa pessoa, um olhar superficial para nossa alma e para a alma do outro nunca vai ser suficiente para que nós possamos fazer uma adequada identificação do temperamento. E é precisamente porque a pessoa humana, a quem nós voltamos nosso olhar para identificar seu temperamento, não é somente temperamento. Ela é, como nós vimos, uma estrutura mais complexa. Ela tem uma personalidade, ela tem uma história pessoal, ela tem um papel dentro da sociedade, e essa sociedade, ela tem características específicas marcadas pelo clima, pela política e assim por diante. Então, justamente porque a pessoa ela é complexa em sua constituição, né, pessoal, não se pode, com tanta facilidade ou com tanta superficialidade, identificar o temperamento. Justamente por isso, o temperamento ele é apenas uma camada, como nós vimos, que é uma camada que, embora fundamental, só fornece o substrato mais geral sobre o qual irá se desenvolver nossa personalidade. Então, por exemplo, justamente porque essa é a camada mais geral, como nós usamos a analogia na semana passada, é como se fosse a terra sobre a qual nós iremos ser plantados e crescer, justamente por ser uma camada mais geral, ela pode assumir diversas especificações, diversas orientações diferentes. Nós temos, por exemplo, um melancólico como o apóstolo São João, temos um melancólico como Santa Teresinha, mas nós também temos um melancólico, por exemplo, como o, o Henri Amiel, não é? Um grande escritor francês, que ele é bem diferente de São João e bem diferente de Santa Teresinha. Nós temos um sanguíneo como São Pedro, mas nós também temos um sanguíneo como, por exemplo, e nisso há controvérsia, né, mas nós temos sanguíneos como Santa Teresa, que também tem uma dimensão mais contemplativa. Então, o temperamento, por si, ele não determina a forma de como a vida da pessoa vai ser construída, né? Em que sentido?
Não quer dizer que, porque se é melancólico, se é necessariamente contemplativo, ou se é sanguíneo, necessariamente se é mais ativo. Isso são simplificações que nós temos que evitar, sobretudo quando compreendemos dentro da tradição católica. Porque ao mesmo tempo que nós temos um sanguíneo como São Pedro, nós também temos uma sanguínea como Santa Teresa d'Ávila. Nós temos também, ao mesmo tempo que nós temos, por exemplo, coléricos como São Paulo, nós também temos, e aqui é uma outra controvérsia, coléricas como Santa Elizabeth da Trindade. Então, justamente por essas variações, né, nós não podemos dar ao temperamento um papel que ele não tem. E essa é de suma importância para o nosso estudo de agora. Agora, justamente porque a pessoa humana ela tem essa dimensão complexa, nós precisamos saber sondar a pessoa humana, nós precisamos saber como que analisar a sua personalidade, o seu temperamento, sua personalidade adequadamente, compreendê-la integralmente, para que então nós possamos ter um olhar mais claro sobre o seu temperamento. Isso é muito importante, porque como o temperamento é esse substrato mais geral, mais mineral, por assim dizer, mais fundamental, mais geral, de alguma maneira, nós precisamos chegar nele. Ele é o que há de mais no íntimo, né? Mais constante. Mas nós só conseguimos chegar até o temperamento a partir da personalidade. Então, é como se a personalidade ela fosse aquela camada pela qual nós temos que passar e a partir da qual nós podemos compreender os temperamentos. Já que a pessoa ela tem uma personalidade, ela tem uma história pessoal, eu preciso, antes de descobrir o seu temperamento, se eu quero descobrir adequadamente, se eu quero descobrir o meu temperamento adequadamente, eu preciso descobrir primeiro algumas coisas. Não basta eu saber como eu reajo, mas eu preciso saber de o quanto das minhas reações elas são inclinações fundamentais e o quanto dessas minhas inclinações elas podem ser, por exemplo, resultado de educação familiar, resultado de circunstâncias concretas da minha história pessoal, resultado de circunstâncias concretas da minha educação familiar e assim por diante. Então, como eu coloquei aqui no plano, se vocês têm um plano aí, existem diversas variáveis dentro da pessoa humana que não são comensuráveis. Ou seja, diversas variáveis que não são facilmente identificáveis porque são complexas. Em última análise, elas são irrepetíveis. De alguma maneira, até mesmo eu e meu irmão, que somos gêmeos, nós não tivemos uma história pessoal que é idêntica. Nós não tivemos impressões idênticas sobre a nossa história pessoal, mesmo naquilo que ela tem de semelhante, naquilo que ela tem de igual até mesmo, né? Então, justamente por essas variáveis elas não serem comensuráveis, existe uma certa incomunicabilidade da pessoa. E é por isso que é preciso compreender a pessoa humana nessas variáveis para que nós possamos identificar a pessoa e o seu temperamento. Tudo bem? Eu trouxe um exemplo para que vocês percebam como isso pode acontecer de maneira mais concreta, não é? Então, como eu falei, existem certos fatores positivos e certos fatores negativos que podem dificultar a nossa identificação, né? Por exemplo, as virtudes e os vícios. Nós podemos ter, por exemplo, uma pessoa que se irrita constantemente. Se nós tivermos uma análise superficial sobre os temperamentos, se nós não soubermos entender o que ele realmente é, qual é o seu limite, qual a sua extensão realmente, da sua importância, nós podemos acabar tomando juízos precipitados. Não, a pessoa se irrita, então ela é colérica. Não, a pessoa ela está triste ou ela, de alguma maneira, tem um modo habitualmente triste, então ela é melancólica. Não, aquela pessoa é um pouco mais introvertida, então ela é melancólica ou fleumática. Então são certas formas de julgar as reações que não são exatas, que não são adequadas. Por quê? Vou dar um exemplo, por exemplo, como eu coloquei aqui, o do colérico, né? Por exemplo, não se pode dizer que, porque a pessoa tende a se irritar, é colérica. Essa irritação ela pode ter várias razões. Por exemplo, se vocês me veem irritado, né? Essa irritação ela pode ser várias coisas. Ela pode ser o meu temperamento, é uma das causas possíveis, né? Ela pode ser uma expressão de uma tendência interior da minha personalidade, que é o meu temperamento, mas ela também pode ser, por exemplo, uma reação justa a uma determinada questão que é injusta. Por exemplo, Nosso Senhor ele se irritou quando ele foi expulsado das legiões do templo, quando ele encontrou certos homens fazendo da casa do pai dele
fazendo a casa de meu pai um lugar de vendas. Então, Nosso Senhor se irritou, né? Ele se irou, por assim dizer. Mas somente essa reação, ela não é suficiente para dizer que aquela é uma tendência fundamental, né? Eu estou usando o exemplo do Senhor, mas que é bom que nós tomemos um exemplo de uma pessoa normal, né? Porque o Nosso Senhor é Deus também. Então, não é sinal de que a pessoa seja colérica imediatamente. Não é um sinal imediatamente constatável. Por quê? Porque ela pode estar irando-se de maneira justa. Então, pode ser uma virtude naquele momento, aquela reação, e não uma tendência fundamental. A pessoa pode até ter uma tendência um pouco mais à mansidão, mas que quando ela vê uma determinada injustiça, quando ela vê uma determinada coisa contrária à ordem da piedade ou da justiça, ela justamente, e na medida devida, ela se ira. Ela expressa a indignação devida àquela injustiça. Então, esse pode ser uma das razões, não é? Da mesma forma, por exemplo, no exemplo da tristeza. Eu não posso ver uma pessoa triste e dizer, não, essa pessoa é certamente melancólica. Porque mesmo a tristeza, ela pode ser uma tendência fundamental, e aí também ela pode estar ligada a uma tendência do temperamento melancólico, mas ela também pode ser uma certa resposta adequada a uma questão que realmente merece essa resposta, né? Então, por exemplo, nas bem-aventuranças, nós temos felizes os que choram, né? Justamente para mostrar não que quem é triste é feliz, mas aqueles que padecem pacientemente por amor do Senhor, ou aqueles que, ao ver uma determinada realidade, têm aquela reação de comoção, né, de certa tristeza mesmo, ela de alguma maneira ela não está distante do Senhor, né? Aquela reação orientada pela vontade, ela pode ser virtuosa. Então, é a mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, da contrição, não é? Nós, geralmente, algumas fórmulas de contrição, do ato de contrição, nós falamos, e gemem, eu, pecador, chorando pelos meus pecados, né? Na própria Salve Rainha, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Então, o gemido, essa tristeza decorrente da ausência de Deus, por assim dizer, né? Quando é, quando o homem ele vendo a limitação dessa vida terrena, ele sente falta, né? Quando ele vendo a limitação própria, a limitação que se expressa no seu pecado, ele chora de tristeza, de dor, essa pode ser uma reação virtuosa, inclusive. Então, ela não é suficiente por si só, né? Essas duas reações não são suficientes para que eu identifique o temperamento de uma pessoa, porque essa reação ela pode ser não uma inclinação fundamental da pessoa, o que seria temperamento, mas ela pode ser uma reação virtuosa a uma determinada situação. Então, isso é um dos fatores que nós precisamos analisar antes de identificar o nosso temperamento e o dos outros. E também existem outros fatores, né? Por exemplo, se vocês me veem irritado agora ou triste agora, vocês podem pensar que isso decorre de temperamento, mas talvez não. Pode ser uma situação específica, realmente específica, que me gerou isso, por exemplo. Eu posso, por exemplo, estar triste com alguma coisa que aconteceu na minha família. Eu posso estar irritado com alguma injustiça que eu presenciei no meu trabalho. E isso pode ser uma situação específica que me despertou determinada inclinação, determinada tendência, determinada paixão mesmo. Então, também isso não é razão suficiente para que nós julguemos o temperamento, né? Justamente porque nós podemos ter razões específicas para reagir de determinada maneira. Reações, inclusive, escolhidas. E é por isso que nós não podemos nos precipitar nesse ponto. Mas também, como eu coloquei aqui, ela pode também, por exemplo, algumas reações, elas podem ser efeitos de vícios verdadeiros, né? É por isso que, dos dois lados, né, tanto é difícil identificar o temperamento, tanto do pecador o pecador, como podemos dizer, o pecador que é obstinado, então, de alguma maneira, é difícil identificar o temperamento do pecador obstinado, mas também é difícil identificar o temperamento do santo, que em grande parte vai permitindo-se cada vez mais transformar a sua natureza em semelhança de Cristo, né? Então, assim como uma pessoa muito virtuosa,
ela pode nos dar mais dificuldade para identificar seu temperamento, assim também uma pessoa que tem alguns vícios ou algumas dificuldades, ela também vai ser mais difícil de identificar, né? Por exemplo, uma ira, ela pode ser fruto de uma sensibilidade desordenada, por exemplo, decorrente de uma educação laxa, que faz com que qualquer incômodo pareça insuportável e revoltante. Por exemplo, uma criança que ela foi educada por toda a sua vida numa educação por demais mimosa, por demais laxa, ela, é, com certeza, toda vez que ela tiver alguma reação de desconforto, alguma situação de desconforto, ela vai tender a uma reação negativa, seja de tristeza, seja de ira e assim por diante. Mas é decorrente de um vício e mesmo decorrente de certos hábitos que podem ou não ser virtudes ou vícios familiares, por exemplo, né? Então, justamente porque nós temos esses fatores, nós precisamos, primeiro, em primeiro lugar, se vocês querem compreender o temperamento próprio e o temperamento do outro, nós precisamos, em grande parte, nos esforçar para conhecer a pessoa como um todo. Saber que a pessoa não é seu temperamento e, por isso, nos empenhar verdadeiramente para conhecer quem ela é, para conhecer um pouco da sua história, para conhecer um pouco do que ela pensa sobre a vida, sobre o mundo. Somente se nós nos empenhamos a conhecer a pessoa como um todo, inclusive aceitando a complexidade inerente à pessoa, nós conseguimos ter uma visão adequada do temperamento, não é? Isso é a coisa mais importante. Então é preciso identificar esses fatores que afetam a personalidade da pessoa em sua história pessoal, para que nós tenhamos um reto discernimento da medida em que eles afetam ou são afetados por essas tendências fundamentais. Então, em que medida a educação que eu tive afeta ou esconde ou revela o meu temperamento? Em que medida minhas certas tendências à virtude ou vício afetam o temperamento que eu tenho? É de suma importância que nós compreendamos isso. Entendida essa parte inicial introdutória, se não houver nenhuma dúvida, nós podemos passar já para outra parte, né? Agora entrando, eu sempre falei que essa é uma introduçãozinha breve, mas foram já alguns minutos, né? Então, se não houver nenhuma dúvida, nós podemos adentrar propriamente dito na abordagem dos temperamentos, né, em si. Então, se tiver tudo ok, só me mandem uma mensagenzinha aí para que eu possa prosseguir. Tudo ok. Muito bem. Então, quando nós tratamos sobre isso, já que nós entendemos essa abordagem do que é a pessoa humana e o que o temperamento ele é dentro dela, eu trago uma pequena definição, só para que nós lembremos adequadamente e nós possamos entender o que nós vamos ver a partir de agora, né? Existe uma diferença entre o temperamento e a personalidade. O temperamento é uma estrutura mineral da psicologia humana, uma estrutura fixa, que não muda. É como que um território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos nossa história. Dito de outro modo, é uma estrutura que sustenta a atividade psíquica. Então, é uma estrutura mais constante. E é sobre isso que nós vamos ver agora, tudo bem? E a personalidade, por outro lado, ela é a articulação das coisas que nos acontecem ao longo da nossa história. Cada pessoa tem características muito próprias, muito exclusivas, e não pode haver duas personalidades iguais, pois a personalidade é a história articulada psicamente dentro de cada biografia particular. Então, tendo em vista essa distinção, agora nós precisamos entender como que os temperamentos manifestam, ou melhor, quais são as tendências que manifestam o nosso temperamento. Existe uma abordagem muito interessante, que é a abordagem que o Dr. Italo Marcilli faz nesse livro, publicado pela editora Quirion, que são os 4 temperamentos e a educação dos filhos. Ele não simplesmente explica, por exemplo, quais são as tendências fundamentais, mas ele nos convida a entendê-las a partir de uma perspectiva simbólica. A partir de uma perspectiva simbólica, para que a partir dela nós possamos entender fundamentalmente quais são os 4 temperamentos. Então, dentro dessa perspectiva simbólica, ele vai tratar de 4 elementos, né? É como se os 4 temperamentos eles fossem relativos a 4 elementos. E eu vou colocar aqui para vocês. Vocês podem anotar no espaço que tem na apostila, como ficar melhor para vocês. Mas geralmente, essa associação dos 4 temperamentos com 4 elementos da natureza, ela vai manifestar-se da seguinte maneira: o sanguíneo, ele vai se expressar com o elemento de ar.
Já vamos entender o porquê. O colérico como elemento de fogo, o melancólico como elemento de terra e o fleumático como elemento de água. Então, é preciso que nós entendamos, para que nós possamos compreender o que os elementos têm a ver com os temperamentos, ou em que eles podem nos ajudar a compreender os temperamentos, é pegar dois elementos. Imaginemos uma tabela, né? Eu queria ter o quadro, mas vocês não iam conseguir ver mesmo, então talvez não fizesse tanto sentido. Imaginem que nós temos um círculo, um quadrante, tudo bem? Sabe aquele quadrante político? Imaginem agora um quadrante de personalidade, de temperamento, tudo bem? Nós temos dois fatores que são relevantes a primeiro momento. Nós temos o fator quente e o fator frio. Então, na parte superior do quadrante, nós temos a quentura, o calor, e no lado inferior do quadrante nós temos a frieza, tudo bem? O frio. Quais são as características fundamentais do calor e do frio? Entender essas características fundamentais que nós podemos aplicá-las como analogia para os temperamentos. Uma característica fundamental do quente, da quentura, é precisamente a expansão, né? Acredito que a maioria de nós lembra das aulas de física, né? Apesar de que talvez não tenha prestado muita atenção, como eu, mas, por exemplo, uma das características do calor, por exemplo, quando nós colocamos uma água para ferver, é que a água ela se expande. As moléculas de hidrogênio e de oxigênio elas começam a expandir-se. É justamente por isso que, por exemplo, quando nós fervemos água, ela borbulha também, né? Ela de alguma maneira vai se expandindo, né? Ela expande, ela se torna menos contraída e ela se expande. Então, a quentura, o elemento quente, ele tem essa propriedade de expansão. Essa propriedade de expansão. O elemento frio, por sua vez, ele tem a propriedade contrária. Ele não vai expandir-se, ele vai, ao contrário, contrair-se. Se nós colocarmos, por exemplo, água no congelador, aquela água ela vai se tornar o quê? Vai contrair-se de tal modo, né? As partículas dela se contraem, vão ficando mais juntas. Se tiver algum químico, vai me explicar melhor isso. Mas que, de alguma maneira, ela vai se juntar de tal maneira que vai se tornando rígida. Tudo bem? Então, ao contrário do calor, que expande, o frio ele contrai e, de alguma maneira, tem um aspecto de rigidez, não é? Uma contração. Então, esses são os dois elementos fundamentais. A partir dessas características de expansão e contração, nós podemos fazer a primeira distinção de dois temperamentos, de dois pares de temperamentos. Nós temos os temperamentos quentes, que como a quentura, né, eles têm uma tendência fundamental. Essa tendência é a tendência da expansão. Nós já vamos ver em que consiste essa expansão. Mas nós temos os temperamentos quentes, que têm como tendência fundamental a expansão. Quais são esses temperamentos quentes que tendem fundamentalmente à expansão? São o colérico e o sanguíneo. Ambos são temperamentos que têm como uma das tendências fundamentais a expansão. Tudo bem? Então, nisso, o colérico e o sanguíneo, eles são concordes. Eles têm a tendência de expansão. Agora, o modo pelo qual eles expressam essa tendência de expansão são diversas. E é o que nós vamos ver depois. Por outro lado, o fleumático e o melancólico são aqueles temperamentos chamados de temperamentos frios, ou seja, temperamentos cuja tendência fundamental é a contração. Tudo bem? O contrário da expansão, mas a contração. Embora ambos tenham isso de concorde um com o outro, também, em razão do outro fator que eu vou falar a vocês, eles expressam essa contração de maneira diferente. E isso é importante que nós compreendamos. Então, já que nós temos no lado superior o sanguíneo e o colérico, do lado inferior o fleumático e o melancólico, os quentes e os frios, nós temos que acrescentar outra divisão no meio do quadrante. E essa divisão ela vai ser a divisão entre duas outras características, né? Duas outras características. Quais sejam o úmido e o seco. Né? Então, o úmido, de alguma maneira, é um pouco fácil entender a característica fundamental do úmido, né? A característica fundamental daquilo que é úmido é uma certa tendência a uma certa
a um certo envolvimento, a uma certa acomodação, a uma certa adaptação. Por exemplo, a água, ela adapta-se ao recipiente, por exemplo, né? Se você coloca água num copo circular, num copo cilíndrico, ela vai adquirir a forma cilíndrica. Se você coloca num copo numa forma de formato de estrela, ela vai adquirir aquela forma. Se você coloca enfim, em grande parte, a característica fundamental desse elemento úmido é precisamente a capacidade de adaptar-se, de envolver, tudo bem? De envolver, de adaptar-se e de se acomodar. Então, essa é a primeira característica. Por outro lado, a tendência que nós chamamos de tendência seca, ela é aquela tendência que, ao contrário da tendência úmida, ela tem a tendência não de envolver, não de acomodar-se, não de adaptar, mas precisamente por ser seco, ela não envolve. Ela é aquela tendência que tem uma rigidez maior, por assim dizer, uma certa tendência a uma aspereza um pouco maior, né? Aquilo que, quando nós falamos, por exemplo, uma pessoa é seca, é uma pessoa que habitualmente tem a tendência de ser áspera, não é? Uma pessoa que é difícil de adaptar-se, é difícil com que nós nos adaptemos a essa pessoa, né? Porque é uma pessoa seca, uma pessoa fria, não é? Então, esse elemento de secura, ele indica e denota precisamente essa rigidez, precisamente essa aspereza, por assim dizer, que ainda não é moralmente ruim, mas é uma certa tendência à constância, uma certa tendência a não acomodação, né? Uma estrutura mais fixa, mais constante, diferente da umidade, que é menos fixa, menos constante, justamente porque ela é adaptável aos diversos ambientes. Tudo bem? E segundo essa distinção que nós traçamos agora entre o elemento seco e o elemento úmido, nós podemos dizer, de algum modo, que nós também vamos ter temperamentos úmidos, entre aspas, saibam que isso é uma analogia que nós estamos fazendo, e temperamentos secos, tudo bem? Que acrescentam-se aqueles dois elementos que nós já mencionamos, que é o quente e o frio. Quais seriam os temperamentos secos? Os temperamentos secos seriam aqueles que são o colérico e o melancólico. O colérico e o melancólico, eles são temperamentos secos. Para que vocês entendam, eu estou colocando aqui no chat uma coisa, só para que vocês se lembrem. O melancólico é aquele que é associado, nessa analogia que nós estamos fazendo, ao elemento terra. O sanguíneo, o colérico, primeiro, colérico ao fogo. O sanguíneo ao ar. E o fleumático, à água. Tudo bem? Agora fica mais fácil de nós entendermos o que eu estou falando, não é? Quais são os temperamentos que são secos? Ou seja, aqueles temperamentos que carecem de certa umidade. São a terra, tudo bem? A terra ela tem essa secura, essa estabilidade, essa rigidez, e o fogo. Não precisa nem dizer por quê, né? Na verdade, o fogo ele é precisamente o contrário à umidade. Né? Então, e por outro lado, os temperamentos que são úmidos são os temperamentos do sanguíneo, do fleumático. O ar, né, ele é úmido. E a água também. A água é molhada, né? Na uma pequena brincadeira. A água é molhada. Então, os temperamentos úmidos são o ar e a água, e os temperamentos secos são o fogo e a terra, né? O melancólico e o colérico. Já que nós entendemos o úmido e o seco como capacidade de envolvimento, de adaptabilidade e, receptibilidade, nós podemos, de alguma maneira, chamar de determinada maneira uma tendência, né? Duas tendências vamos apresentar agora para que nós possamos entender como nós chegamos aos quatro temperamentos. Uma dessas tendências, que diz respeito ao seco e ao úmido, é aquela que nós vamos chamar de ressonância. O que seria a ressonância? Ela seria o modo como
os acontecimentos externos ressoam no interior da pessoa. Ou seja, indica a natureza da impressão que os acontecimentos realizam no interior da pessoa. Nós temos pessoas que têm uma tendência a ter uma ressonância bem maior e bem mais profunda, e nós temos pessoas que têm tendências a ter uma ressonância bem menor, bem menos profunda, ou seja, o impacto, a impressão que os acontecimentos geram nela são impressões que não são profundas, mas são superficiais. Essa ressonância, ela é a característica que é correspondente à característica de úmido e seco. Então, úmido e seco diz respeito à ressonância. Se o úmido e seco diz respeito à ressonância, qual é desses elementos, úmido ou seco, que, por exemplo, tende a ter as impressões externas mais gravadas no seu interior? Essa é bem fácil, não é? É claro que é o seco. Diferente do úmido, pensem simplesmente pensem, por exemplo, numa cera de uma vela, né? Pensemos na cera de uma vela. Se a vela, quanto mais a vela ela estiver úmida, né? Quanto mais ela estiver mole, por assim dizer, é mais fácil de eu fazer uma impressão nela, não é verdade? Agora, se ela for seca, se ela estiver dura, seca, é mais difícil que eu faça uma impressão nela, não é verdade? A impressão eu preciso fazer com mais força e assim por diante. Então, essa é a diferença, né? Já que o colérico, por exemplo, o colérico, ele é uma combinação do elemento e, seco e quente, então ele vai combinar duas características. Ele vai, em primeiro lugar, em razão do elemento seco, ele vai ter ressonância, profundidade na impressão que ele recebe, tudo bem? Mas porque ele tem o elemento quente também que o influencia, ele vai ter uma tendência à expansão. Por exemplo, esse é o primeiro temperamento que nós vamos dar uma olhada adequada, né? O colérico, ele combina os elementos seco e quente. Em outras palavras, ele tanto tem profundidade na sua impressão, na impressão interior que os acontecimentos eles têm de fora, mas ele também tem uma capacidade de expansão. Ou seja, ele expande, ele tende a agir, a ação. É por isso que, dentre as características que nós colocamos, por exemplo, nos temperamentos puros, ou seja, se nós queremos entender o ideal colérico, né, o colérico ideal, né, que vai mudando de acordo com as peculiaridades da história, da personalidade, nós geralmente dizemos, né, geralmente as obras que tratam sobre isso, falam sobre isso, geralmente falam que ele tem a tendência a, por exemplo, liderança, a iniciativa, por exemplo, força, tudo bem? A intransigência. Algumas características que, de alguma maneira, manifestam, né, esse elemento quente do colérico, essa expansividade do colérico. Manifesta-se pela o colocar-se à frente, colocar-se à disposição, né, pela força, pela iniciativa. E é por isso também dizem que ele tem uma certa tendência à explosão. Por quê a explosão? Justamente porque essa expressividade, essa expansão, ela é combinada com o elemento seco. E o elemento seco faz com que ele sinta profundamente as impressões residuais por fora. Então, ele sente profundamente as impressões externas. E as retém também com intensidade. Ou porque na clássica caricatura do colérico, costuma-se dizer que ele irrita-se muito fácil. Precisamente porque as coisas para ele, de alguma maneira, justamente porque as impressões externas causam-lhe uma impressão mais profunda, ele tende a tomar tudo com uma importância
de muita gravidade, né? Uma certa gravidade. Então, um colérico típico, né, ideal, um tipo ideal do colérico, ele seria aquele que, por exemplo, quando vê alguma injustiça ou alguma ofensa, né, ele reage imediatamente, né? Então, justamente por essa capacidade de expansão, a reação dele, ela é imediata. Ela é imediata. Ela tende a ser imediata, né? Justamente porque é verdade que pode variar de acordo com as circunstâncias, mas esse é um dos pontos que pode ajudar vocês a identificar seu temperamento. O modo como você reage, e isso não é exterior, mas interiormente, um comichão, né, um pequeno incômodo que te faz ter necessidade de reagir. É imediato, tende a ser mais imediato, ou tende a, por exemplo, demorar um pouco mais até que você possa sentir-se à vontade para reagir. Por exemplo, você se sente impelido a reagir a uma determinada situação que acontece, ou você se sente convidado? Entendam? Essa diferença entre essas duas palavras é muito importante. Não é a mesma coisa. Uma coisa é eu falar, eu me sinto impelido a uma coisa. É um dos critérios para que a gente possa, um dos nortes que nós temos para identificar nosso temperamento. Uma coisa é eu dizer que eu me sinto impelido, né? Por exemplo, São Paulo dizia, né? Caritas Christi nos urget. A caridade de Cristo nos impele, nos urge. Eu imagino São Paulo falando, a caridade de Cristo nos urge, puxando, como que Cristo puxando o coração de São Paulo para a pregação, né? Para o apostolado. Da mesma forma, Santo Agostinho, né? Ele se sentia impelido também pelo elemento quente. Então, ele não fala que simplesmente me puxa, né? Ele fala, a caridade me puxa como se fosse uma biga. Sabe aquelas bigas romanas, aqueles cavalos que puxavam a biga romana? Possui uma intensidade muito forte, né? Então, se sente impelido a reagir, a primeira palavra, ou você se sente convidado a reagir? Ou seja, aquele acontecimento externo, ele não te impele a uma reação imediata, mas antes, ele te dá elementos para pensar no modo adequado para reagir. Ele te dá elementos para, com calma e sem nenhuma necessidade, sem nenhuma pressa, né, considerar aquela questão, aquela impressão, para depois dar a reação que lhe parece mais adequada. Esse é um dos elementos que eu convido vocês a pensarem para que vocês possam identificar o temperamento de vocês, ou seja, qual é a natureza da reação que vocês têm. Tudo bem? Se a reação de vocês ela tender a ficar mais no aspecto do impelido, provavelmente vocês têm um temperamento ou colérico ou sanguíneo. Ou seja, são reações mais expansivas, são reações mais imediatas, expansivas. Tudo bem? Agora, se vocês se sentem mais convidados, isso é uma tendência que não se manifesta exteriormente necessariamente, porque vocês têm que olhar para o interior de vocês e ver, fazer essa jornada do autoconhecimento para entender o que estamos falando. Se vocês se sentem convidados à reação, ou seja, vocês sentem que é necessário pensá-la, ponderá-la e tudo mais, provavelmente, se vocês têm essa tendência fundamental, vocês fazem parte do temperamento ou fleumático ou melancólico, ou seja, temperamentos frios, que não têm a tendência fundamental de expansão. Tudo bem? Então, esses são os dois pontos. Esse é o primeiro critério pelos quais vocês já podem buscar identificar-se a si mesmos. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Esse aspecto expansivo e seco, né? O seco por causa das impressões, faz com que o colérico seja explosivo, particularmente, tudo bem? Agora, vamos ver algumas características, por exemplo, do sanguíneo, já que nós estamos falando do temperamento quente. Se o sanguíneo ele é a combinação do elemento quente e úmido, temos duas considerações a fazer. Suas impressões não são fortes e geralmente não têm a mesma profundidade.
que a do colérico e a do melancólico. Todos nós podemos conhecer uma pessoa sanguínea um pouco assim, né? Eu tenho uma pessoa sanguínea muito querida na minha família, né? Que é meu irmão. E é muito interessante, né? O como nós percebemos, o como as pessoas elas sentem de maneira diferente as coisas, né? Por exemplo, muitas vezes existem pessoas que têm tendência de, às vezes depois de um determinado conflito, ficarem chateadas, remoendo profundamente porque aquilo realmente a marcou. Então ela fica pensando, considerando, reconsiderando. E existem pessoas, né? E às vezes acontecia isso, né? Com meu irmão, que é que nós às vezes tínhamos um determinado conflito e logo depois eu ainda estava ruminando aquilo e ele, André, vamos fazer alguma coisa? Já estava mudando de assunto, já tinha totalmente esquecido aquilo, né? E o Samuel conhece, meu irmão, é até engraçado, é uma característica muito interessante, né? Ou seja, não tem uma impressão tão profunda, o que não significa que uma pessoa sanguínea ela é superficial. Isso é uma coisa importante. Não quer dizer que a pessoa sanguínea é superficial, mas que as impressões elas não têm tanta, tanta força nele, né? E também, pela tendência quente, ela tem essa tendência à expansão, não é? Então, geralmente, por essas características, né, do sanguíneo, geralmente, o sanguíneo típico, que os livros eles descrevem as características, é o cara que nós podemos descrever com a palavra, é o amigão, por assim dizer. Tudo bem? É o gente boa. Em outras palavras, ele vai ser facilmente sociável, justamente porque ele tem essa tendência da expansividade. Não é difícil para ele expandir-se. E também pela umidade, ele tem a tendência de envolver, tendência de envolvimento. Ele consegue, em certa medida, adaptar-se a qualquer ambiente. E mais, em grande parte, até será a estrela de qualquer ambiente, né? Porque ele consegue, de alguma maneira, tanto expandir-se e, portanto, entrar em uma relação interpessoal de maneira mais fácil, de maneira mais qualitativa, mas também ele consegue envolver, ele tem essa capacidade de envolvimento, precisamente por essa adaptabilidade. Se ele estiver no meio em que pessoas estão conversando sobre tal coisa, ele vai saber conversar, ele vai conseguir puxar, entende? E se tiver em outro meio de coisa totalmente diferente também. Então, essa característica do amigão, do gente boa, que expressa, que resplandece, sobretudo, a alegria, realmente é associada ao sanguíneo. Tudo bem? Ou seja, aquela pessoa que ela por assim dizer, um apaixonado, não é? É um apaixonado, é uma pessoa que realmente tem uma exuberância nas suas emoções, no seu sentimento, na sua personalidade. Tudo bem? Então, essas são algumas características do sanguíneo. E se vocês percebem essa tendência à expansão e essa humildade, ou seja, uma certa facilidade em adaptabilidade, um certo conforto, uma certa tendência ao conforto mais de modo geral, né? Ou seja, se sentem mais confortáveis de modo geral em lugares distintos. Essa pode ser uma diretividade, uma direção, né? Pode dar uma noção de que vocês podem ter essa tendência e em que medida vocês a têm. E que pode levar-vos a identificar-se como sanguíneos, tudo bem? Outra tendência, a tendência do melancólico. O melancólico, como vocês veem, de alguma maneira ele tem coisa em que ele se assemelha ao colérico e coisa em que ele se assemelha ao fleumático, né? Quando a gente fala, a gente já fala na semana que vem sobre a relação dos temperamentos, as relações mais difíceis, por assim dizer, pelo menos em princípio, considerando o tipo ideal de cada temperamento, são aquelas relações cruzadas, ou seja, quando um temperamento não tem nada do outro, né? Por exemplo, o melancólico e o sanguíneo. O sanguíneo é quente e úmido, o melancólico é frio e seco. É um contrário. O colérico ele é quente e seco. O fleumático ele é frio e úmido. Outro contrário. Então, essas são algumas diferenças, né? Mas, em grande parte, o melancólico ele vai estar ligado àqueles dois elementos. O elemento seco, e vocês já sabem que significa alta ressonância das impressões, ou seja, as impressões gravam-se mais intensidade, tudo bem? Embora
embora pelo elemento frio, elas demorem relativamente a gravar-se. Então, vejam, tanto o colérico como o melancólico, eles têm um elemento seco, ou seja, eles têm essa tendência com que a permitir, de alguma maneira, eles têm essa tendência de reter as impressões, de alguma maneira, de um modo profundo, de gravar elas com mais intensidade, mais profundidade. Ou seja, os dois têm essa tendência de que as impressões se gravem profundamente. Só que o colérico, pelo elemento quente, essa impressão, a essa impressão, geralmente é dada uma resposta imediata. Geralmente é dada uma resposta mais, por assim dizer, explosiva. Em relação ao melancólico é diferente, é o contrário. Já que ele tem uma tendência mais à contração, a natureza da reação, da impressão que vai se gravar nele, ela vai ser profunda, é verdade. Justamente por essa contração, ela tanto demora mais a gravar-se e também demora, né, é difícil também já retirada, recolocada e assim por diante, né? Então, justamente, os dois têm essa tendência a gravar profundamente as impressões, as emoções. No entanto, no colérico, em razão do elemento de expansivo, essa reação às impressões, ela é imediata, ela é mais rápida. Em relação ao melancólico, que tem um elemento mais frio e, portanto, de contração, essa reação ela é mais lenta, tudo bem? E ela também, por conseguinte, também demora mais a sair-se. É justamente por isso, né, que dizem que o melancólico ele tem a tendência mais silenciosa, por exemplo, em razão da sua ausência em razão da sua reduzida expansividade, né? Justamente por isso que dizem que esse é o temperamento, né, com mais ou menos acerto, que possui tendências que, se bem ordenadas, podem fazê-lo tender a um alto grau de contemplação também, né? Por exemplo, São João era melancólico. São João da Cruz também, muito provavelmente, era melancólico, né? E assim diversos nós podemos identificar, né? Então, uma tendência à retração, ao silêncio, uma certa tendência a uma certa melancolia, e aqui nesse sentido, a melancolia decorrente do pensamento constante. Ou seja, ele recebe as impressões e ele não simplesmente as deixa passar, né? As deixa falar a ele, mas ele fica conversando com essas impressões constantemente. É por isso que geralmente também se atribui, às vezes, né, mas também como um vício, uma tendência ao pessimismo no melancólico, no tipo ideal de melancólico. Por quê? Porque ele fica sempre preso às impressões que lhe causam. Então, ou ele fica preso a um passado que já aconteceu, mas um passado ideal, e portanto, ele não vive feliz no presente em razão desse passado ideal, ou ele fica ruminando, conversando com um futuro ideal que também ainda não aconteceu. O grande problema, ele não viverá o presente adequadamente. E a consequência disso é uma certa angústia, né? Uma certa insatisfação. Justamente por isso que quando falam de temperamento melancólico, falam que ele tem uma tendência a uma cara um pouco mais angustiosa, em certo sentido, né? A uma certa insatisfação, né? Daí que vem o nome melancólico também, né? Ele tem uma certa tendência à tristeza justamente porque essas impressões, elas gravam-se muito, né? Tanto impressões boas como impressões que não são boas. Então, essas são algumas características do melancólico, né? Essas tendências mais fundamentais. E por fim, o fleumático, que eu já estou vendo que o tempo tá estourando. Então vamos para o fleumático. O fleumático ele combina dois elementos, tudo bem? Ele combina o frio e o úmido. Pelo elemento frio, ele tende à retração, à contração. Então, ele tem uma expansividade limitada. Ele não costuma ser expansivo, tudo bem? Mas pelo contrário, ele tende a ser mais retraído. Isso a gente está falando tudo de tendências interiores, viu, pessoal? São tendências que vocês vão perceber no interior, ou seja, vocês sentem quando estão em algum lugar uma tendência a expressar-se ou não. Isso pode ser um indicativo, não é a resposta, tá bem, vamos seguir com 15 minutos a mais.
Não, a resposta ela não vai dar a resposta completa do seu temperamento, mas ela vai fornecer uma diretividade, uma diretiva, né, um princípio a partir do qual vocês podem ter meios para compreender melhor as suas tendências. Se nós não sentimos em nós essa essa necessidade de reagir, né, de expandir-se, de falar, de manifestar, nós provavelmente temos essa tendência mais fria, né, que é essa expansividade limitada. E que, no entanto, justamente pelo elemento úmido, pneumático, ele tem a tendência de adaptabilidade, tendência ao envolvimento. Ou seja, ele também vai sentir-se confortável nos diversos ambientes. Ele, de alguma maneira, ele consegue adaptar-se, ele consegue a sua impressão, né, por essa umidade, ela não é tão profunda, não tende a ser profunda a sua impressão. É por isso que, justamente porque a impressão não é profunda, ele não tem aquela tendência à angústia do melancólico típico, né? A marcação profunda do melancólico típico, e nem também aquela tendência à expansão, à reação do colérico também, que tem ambos tendo a tendência de gravar, né, as impressões. Então a sua impressão não é profunda. É por isso que ele tanto é adaptável, tanto tem essa capacidade de envolver, né, de adaptar-se, quanto é mais retraído. É por isso que algumas características que se atribuem ao melancólico típico são, por exemplo, a serenidade, a tranquilidade, a calma, tudo bem? Justamente porque carece-se, nesse sentido, de alguma maneira, dessa expansividade que faria com que ele se expressasse, tivesse a necessidade de se expressar, mas também carece daquela impressão profunda, o que, por exemplo, lhe causaria reações muito mais profundas ou mesmo violentas, o que geraria um pouco do contrário dessa tranquilidade, dessa calma. Essas são algumas características do fleumático típico, né? Isso é uma coisa que é preciso que vocês tenham bem noção, né? São tendências interiores que nós estamos convidando com que vocês percebam. Mas uma coisa bonita que eu também trouxe a vocês, né? É uma coisa que eu vi, acho que no Instagram, uma coisa que nós podemos fazer uma certa analogia em relação ao que cada temperamento ele nos pode comunicar de bom, né? De virtude, mesmo de uma certa reflexão do próprio Deus, de alguma maneira. De alguma maneira, quando a gente fala sobre o colérico, por exemplo, isso é uma coisa muito bonita, nós podemos dizer justamente por essa exuberância, por essa expansividade, por essa firmeza, ele reflete a glória, a majestade de Deus. Isso aqui está, se vocês quiserem depois ver, no Instagram do Instituto Lavelli. É uma página muito interessante que fala sobre isso também. Ele expressa a glória, a majestade de Deus, né? Por outro lado, o fleumático, ele expressa a paz de Deus, a serenidade que lhe é própria. O sanguíneo, a alegria de Deus, a alegria do encontro com Deus. Subo ao altar de Deus, o Deus que alegra a minha juventude. E o melancólico, a eternidade de Deus. Por que a eternidade de Deus? Justamente pela essa tendência à constância, justamente por essa tendência às impressões que se gravam, a permanência, né? Tendência à permanência que também pode expressar isso. Se nós eu estou tendo que passar um pouco rápido por isso, né? Porque ainda tem coisa a ser falada, mas se nós começarmos a olhar os temperamentos também nessa perspectiva, ou seja, o que cada pessoa ela tem com as suas tendências próprias, as tendências que o próprio Deus lhes deu, a contribuir com todo o corpo místico que é a igreja, nós podemos ter uma compreensão muito mais adequada dos temperamentos, não é? Inclusive, não reclamar do nosso nem do outro, mas saber buscar em todo, identificar o que de bom isso pode nos trazer, o que de bom isso pode nos refletir, pode nos comunicar. Tudo bem?
Então, segundo essas características que eu coloquei para vocês, é importante que nós lembremos de uma coisa, que eu também coloquei no nosso plano. Não significa, né, justamente porque essas características, elas expressam 4 tipos ideais, ou seja, 4 tipos nos quais nós desconsideramos a história pessoal, personalidade e assim por diante, não significa que toda pessoa que tiver um temperamento X, digamos, temperamento colérico, se enquadrará perfeitamente nas características que nós mencionamos agora. Mas o temperamento nos indicará as tendências fundamentais, perceptíveis sobretudo da perspectiva interna da pessoa, que podem já ter sido trabalhadas ou ainda poderão ser trabalhadas pela pessoa que as quer orientar para a virtude, para o bem. Então são tipos ideais, isso aqui. Nos ajuda a perceber as tendências interiores que nós temos, para que nós possamos orientá-las bem. Tudo bem? Então, em grande parte, essa é a substância da formação e que são algumas tendências que eu queria que vocês percebessem, para que vocês vejam, né? E na semana que vem nós podemos conversar melhor sobre o que vocês encontram em vocês, né? Em relação às duas tendências fundamentais. A tendência expansão pode manifestar-se tanto na emotividade quanto na atividade, ou seja, você percebe uma tendência a uma atividade, a uma reação mais exterior, por exemplo, pode ser o elemento de expansão, que é o elemento que nós chamamos de quente, né? Ou seja, pode ser um elemento que pode te ajudar a compreender se você tende a se encontrar mais próximo do colérico ou do sanguíneo. E com relação à ressonância, ou seja, o modo como as impressões gravam-se em você. Não o grau, tudo bem? Mas o modo. Ou seja, elas gravam-se, tendem a gravar-se com mais profundidade, com mais intensidade ou com menos profundidade e intensidade. São perguntas que podem nos dar direcionamento para identificar nosso temperamento. Então, eu convido que vocês pensem nisso, né? E na semana que vem, quem sabe, se chegarmos um pouco mais cedo, possamos conversar um pouco sobre isso, né? Mas, em grande parte, esse é o tema, né? E a gente pode, a partir disso, chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão. Cada temperamento ele possui uma vantagem específica. Também possui tendências que são potencialmente negativas. Pode nos ajudar a orientá-los as tendências boas para as virtudes, mas também as tendências que são más, né, depois, inclusive, agravadas pelo pecado original, podem nos fazer mais tendentes a certos vícios. E é por isso que nós precisamos compreender essas tendências para orientá-las melhor, tanto na nossa relação conosco mesmos, com o próximo e com Deus. Nas duas formações seguintes, nós vamos ver como o conhecimento do nosso temperamento e do temperamento das pessoas que conosco se relacionam pode nos ajudar a otimizar o nosso amor para com o próximo. Porque só o próximo aquele que tem uma preocupação autêntica pelo seu bem. Ou seja, não basta dizer que eu amo uma determinada pessoa, mas de alguma maneira, quando se ama, se busca compreender aquela pessoa em certa maneira, nas suas minúcias. Ou seja, não basta que eu conheça a história daquela pessoa, mas eu preciso conhecer de tal modo que eu saiba acolhê-la. Não basta que eu conheça algumas tendências daquela pessoa, mas eu preciso conhecer de tal modo e com tal coração manso e caridoso que eu possa também adaptar-me àquelas tendências para o bem da pessoa, pelo amor que eu tenho por ela. Então, nos ajudam a otimizar o nosso amor para com o próximo. Mas também, e esse vai ser o tema da quarta e última formação, como o temperamento e o conhecimento do nosso temperamento pode nos ajudar a orientar nossas tendências para uma vida virtuosa e assim vivemos sob a presença de Deus. Ou seja, quais são as formas, por assim dizer, se vocês lembram que o padre Christian Capes, que eu mencionei logo no início da nossa formação passada, ele fala que por que existem várias espiritualidades dentro da igreja? Né? Justamente porque as almas são mais diferentes do que os corpos. Então, justamente porque existem várias almas, várias sedes que as almas, diferentes almas podem ter, né? E também diversos temperamentos, de alguma maneira, pode acontecer que determinadas espiritualidades, elas sejam, por assim dizer, mais factíveis ou mais
por assim dizer, próximas de uma pessoa com determinado temperamento, com determinadas tendências, e outra espiritualidade, outras práticas espirituais, elas sejam mais adaptadas, mais adequadas a uma pessoa de outro temperamento. O que não significa relativismo espiritual. Não significa que cada um vive como quer, não. Mas quer dizer que naquilo que existe o essencial, e existem aquelas práticas e formas espirituais acidentais. Nessas formas espirituais acidentais, nós podemos orientar a nossa vida espiritual segundo também as nossas tendências fundamentais. É para isso que existe essa variedade também na espiritualidade da igreja. Isso é importante. E, por fim, a última conclusão, e é também um convite a vocês que eu faço, para que nós cresçamos e reflitamos nessa semana, né? Nós já vimos que o temperamento, ele, em última análise, ela é um estudo para que nós compreendamos a pessoa humana. É um estudo eminentemente antropológico. E, portanto, se nós queremos compreender bem o tema que nós estamos tratando e também as pessoas com que nós estamos lidando, nós podemos e devemos, e esse é o convite que eu faço a vocês, fomentar em nós um interesse profundo pelo mundo da pessoa. Ou seja, não nos contentar a conhecer a pessoa, o mundo da pessoa superficialmente, né? Mas começar a relembrar aquelas ideias que nós aprendemos na catequese, de que cada pessoa foi criada por Deus, que Deus, que o próprio Cristo, ele entregaria-se de novo na cruz para salvar somente uma alma. Então, a preciosidade que cada alma, diferente que é, ela possui para Deus, né? O valor incomensurável que ela possui para Deus. E assim a gente consegue, de alguma maneira, perceber a profundidade da pessoa. A profundidade do mundo das pessoas que é essencialmente diferente da profundidade do mundo das coisas. De alguma maneira, dois copos, eles, bem, não há tanta diferença. Mas agora, duas pessoas, embora criadas na mesma casa, com a mesma educação, elas vão ser totalmente diferentes, em alguma medida. Pelo menos naquilo que é de essencial, né? Elas podem ter hábitos semelhantes e tudo mais, mas existe um certo núcleo da sua pessoa que só é conhecido por Deus, que só é conhecido por aquele que habita o íntimo mais íntimo da nossa alma. Então, se nós percebemos que a pessoa tem essa grandeza e esse valor, nós podemos nos aproximar das pessoas com quem nos relacionamos reverentemente. Eu não vou mais me aproximar do Samuel, do Carlos, das pessoas com quem eu convivo, né? Da Rafa, né? Minha namorada que está aqui. Não vou me aproximar dessas pessoas com uma atitude displicente, mas com uma atitude reverente, uma atitude zelosa, né? Porque eu sei que aquela pessoa, ela traz em si, traz no seu íntimo o próprio Deus. Ela é a imagem de Deus, possui uma profundidade, possui uma vida interior que merece ser respeitada, e por isso também convém que nós a conheçamos a ponto de servi-la, de ajudá-la e de zelar por ela melhor. Tudo bem? Então, se a gente conseguir isso, esse estudo nos permitir fazer isso, nós já estamos muito satisfeitos. Tudo bem? Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para tratar hoje. Eu espero que tenha aproveitado a vocês.